Olá meus amigos, eu me chamo Bruno Fest e bem-vindos a mais uma review. Dessa vez eu trago Mars 2120, um Metroidvania desenvolvido e publicado pela Killbyte. Quero ressaltar que recebi a chave da Killbyte para tornar essa review de uma forma mais acessível. Mars 2120 chegou ao mundo por meio de acesso antecipado na Steam, no fim de 2022. Foi lançado no dia 1º de agosto e agora chegou a hora do lançamento final, tanto no PC quanto em todos os consoles. Mas será que está na hora certa do jogo ser lançado? É o que vamos falar nesse vídeo. Existem muitas variáveis que influenciam a data de lançamento de um jogo, mas, olhando estritamente um ponto de vista do jogo em si, infelizmente não creio que esse foi o melhor momento. Não é que a campanha esteja incompleta ou insuficiente, ele traz bastante conteúdo, porém estamos percebendo um pouco de falta de acabamento em alguns aspectos específicos. O principal trunfo do game, na minha opinião, são os visuais. Feitos todos em 2.5D, são bonitos e bem construídos, dando uma noção de variedade e profundidade. Sim, você já viu esses lugares antes, instalações de pesquisas, cavernas de gelo, estufas, botânicas e fábricas. Mas cada local se distingue dos demais, se subdividindo em diferentes áreas do mapa, cada uma com sua variação do tema. Algo interessante aplica aqui, que é a câmera que se move para aproveitar o misto de gameplay 2D com o cenário tridimensional, se aproximando, dobrando esquina, fazendo curvas com perspectivas que sempre que utilizadas acionam um certo dinamismo à jornada pelo planeta Marte. Sim, como o nome já diz, o jogo se passa em uma colônia humana em Marte e emprega uma velha narrativa da população pedindo ajuda de socorro, que leva alguém a explorar um local e descobrir o que está acontecendo. Tanto a abordagem da soldado espacial, da armadura, quanto a ambientação solidária e opressiva de entrar mais fundo em um lugar marcado pela morte e perigo remetem ao jogo como Dead Space e Metroid, sendo esta última série de inspiração inclusive já declarada pela própria equipe da Killbyte. Os problemas me atrapalharam muito. Aqui já começamos com alguns problemas, do tipo que não impede o progresso da jogatina, mas que tiram o seu hype e apreciação pelo jogo. Não digo que isso no sentido de contestar uma escolha de narrativa minimalista, mas de insuficiência em certas explicações. Um exemplo, eu só sei que a protagonista chama Sargento Anna Charlotte porque vi nas declarações oficiais, o próprio jogo não apresenta para quem joga. Ou seja, no material de divulgação foi importante dar nome à heroína, mas o mesmo não ocorre devidamente dentro do jogo. A cena de abertura mostra a Charlotte saindo de uma nave acidentada na superfície do planeta vermelho para seguir até as instalações da colônia, mas um pouco de narrativa ambiental ao vermos sangue, cadáveres e monstros pelos corredores, o que é levemente incrementado com alguns áudios aqui e ali que dão pistas superficiais do que está acontecendo, que inclusive os áudios são localizados em PTBR. Um jogo como Super Metroid consegue desenvolver toda a sua campanha sem nenhuma explicação, mas isso acontece porque a motivação e o objetivo final são deixados claros na cena de introdução. E em Mars 2120 a sensação é de andar simplesmente pela colônia, enfrentarmos monstros, mas sem um propósito claro. De forma sutil, existem marcadores de objetos nas formas de exclamações no mapa. Contudo, o passo a passo para não deixarmos perdidos, mas eles não mesclam a narrativa. Derrote um chefão e aí o marcador some e o outro aparece, sem motivo aparente além de uma sequência prática baseada no ganho de habilidades.
O mapa também tem problemas. Há dois formatos, o mapa geral com todas as áreas juntas, representadas por polígonos, e o mapa de locais com apenas uma área, mostrada em detalhes. Esse é um sistema compartilhado que torna a visualização mais limpa, mas minha experiência não foi muito intuitiva e diversas vezes nem vi tentando entender os encaixes entre as áreas para decidir o meu trajeto. Para agravar algumas inconsistências do mapa, com ícones ausentes ou errados e até nomes sem sentidos, no entanto, é notável o trabalho dedicado aqui. Nas configurações, há uma série de opções detalhadas para torná-los mais ou menos explícito, como nunca vi em um Metroidvania. Essa contradição é um exemplo do que o jogo em si não é ruim, mas ainda não está pronto. Mas me deixa falar um pouco do combate, que acaba sendo outro exemplo disso. O lado técnico é bastante dinâmico, com ataques à distância, corpo a corpo, com alternância entre os três elementos diferentes que tem no jogo, que é a eletricidade, o fogo e o gelo, cada um com suas próprias técnicas especiais para serem encontradas. Nesse ponto, eu destaco um aspecto positivo do game, um design bem feito. As técnicas elementais servem tanto para lutar quanto para progredir no caminho, pois muitas delas serão necessárias para ir avançando no game. Por exemplo, a granada de gelo ataca inimigos, mas também congela superfícies de água para que Charlotte possa passar. O campo elétrico paralisa oponentes, mas também ativa disjuntores e faz certos objetos flutuarem, criando pontos de apoio para irem mais altos. Ainda assim, as lutas em si precisam de ajustes. Alguns inimigos básicos ficam presos em animações de dano enquanto atiramos nele, sem conseguir reagir. Outro tipo de inimigo acaba reagindo rápido demais, não dando tempo para desviar. Os chefes também não empolgam e precisam de ajuste. O primeiro fica parado do começo ao fim, lançando seus ataques de longe. O outro pode ser atacado em um momento específico, mas a tendência que isso acontece é incerta e a luta se estende por bastante tempo, sempre esperando essas brechas, tornando uma espera um pouco tediosa e repetitiva. Sobre os elementos, parece estar um pouco desbalanceado também, pois o tiro elétrico tira pouco, mas o gelo tira muito. Em compensação, o fogo depende muito da ocasião, e nem estou falando dos pontos fracos de inimigo e dos chefes. Há pequenos defeitos, às vezes são bobos, que são de falta de acabamento ou de problemas reais. Outro exemplo muito básico são os colecionáveis luminosos, que dão ponto de experiência, você coleta e nada explícito acontece, nenhum som mais alto ou característico, né? Será que recupera a vida? Tive que verificar e contar se estava aparecendo a XP antes de pegar mais um desses para descobrir o que estava ocorrendo, na verdade. Falta um explicativo ou uma janela de pop-up, um texto dizendo mais 250 de XP, por exemplo. O próprio sistema de experiência não é equilibrado, mas também não atrapalha. Charlotte tem um quadro de melhorias pré-definidas que podem ser compradas sempre que você encontra um item correspondente. Essa parte de habilidades funciona bem, estimula a exploração e dá a sensação de recompensa e de evolução. No entanto, a XP é irrelevante. Uma vez que acumulei cada vez mais, sempre tinha 10 mais do que necessário para gastar. No final, você compra todas as habilidades e ainda sobra muito XP. Só mais um exemplo, ao conseguir um item para melhoria, surge uma caixa dizendo: compre na sala de navegação. Você abre o mapa e não encontra nada com esse nome, mas aí você descobre que aquilo se refere à sala segura, que é onde salvamos o jogo. No menu de salvamento, no entanto, o arquivo diz sala de controle. São 3 nomes diferentes para o mesmo local. Inclusive, tive problemas para salvar o jogo. Eu joguei na versão de PlayStation 5 e em determinados momentos o jogo não salvava. Só percebi quando desliguei o jogo, precisei jogar de novo e vi que tinha perdido tudo. Eu cheguei a reportar esse problema para a Killbyte e eles corrigiram no patch de Day 1. Então, depois de tudo, ficou normal. Porém, o travamento na sala de salvar ainda permanece. Ou seja, quando eu vou salvar o jogo fica travado por mais ou menos uns 10 ou 15 segundos.
Com todos esses pontos, minha conclusão é que Mars 2120 entra na categoria de um jogo que não é ruim. O mas aqui é sobre o acabamento, balanceamento e narrativa, pontos que podem ser ajustados no futuro. A questão é que a equipe informou que já estava trabalhando para aprimorar alguns pontos que mencionei aqui, como o mapa, ajustes dos chefes e a apresentação da heroína. No geral, a base e os conceitos são sólidos, mas a execução deixa um pouco a desejar. Porém, o preço praticado é de apenas R$60, um preço localizado, faz com que o jogo seja acessível. Um bom preço pelas 7 ou 8 horas que demorei para terminar o jogo. Isso sem contar a platina, pois tem um troféu de speedrun também que precisa de mais um new game para terminar o jogo em menos de 4 horas. Porém, depois de tudo isso que eu falei aqui, vamos ao veredito. Mars 2120 tem um potencial para ser um jogo bom e até tem sucesso nos visuais e na versatilidade das habilidades. Mas problemas de execução em um lançamento um pouco precoce o impedem de brilhar no estado atual. Vale lembrar que joguei a versão de PlayStation 5, então não consigo dizer como estão as outras versões. Não consigo também fazer comparações boas com outros Metroidvanias de hoje em dia, pois a régua está muito alta, principalmente se eu for comparar hoje com Prince of Persia: The Lost Crown, que é um dos melhores jogos do ano para mim. Por isso, eu precisei dar a nota de 6.5 aqui do canal, dizendo que é um jogo com uma experiência boa, porém, daqui a um tempo vai ficar ainda melhor. Novamente, eu agradeço a Killbyte pela chave disponibilizada. Infelizmente tive o atraso da review por causa do problema no save, que já foi corrigido. Mas agora eu quero saber de vocês. Estão jogando Mars 2120? Pretendem jogar? O que estão achando? Para mais reviews como esta, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!